Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, notícias de Fortaleza. Olha, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, deu posse nesta segunda-feira ao novo secretariado municipal. Na pasta da Educação, continua Dalila Saldanha, que já era a secretária na gestão Roberto Cláudio. Na Saúde, assumiu Ana Estela Leite. Nós vamos conversar com as duas sobre os desafios para os próximos 4 anos. Mas antes, vamos acompanhar aí um balanço do que foi feito na saúde aqui em Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza já executou diversas obras e ações para ampliar e otimizar a rede municipal de saúde. Na atenção primária, foram entregues 30 novos postos de saúde e outros 85 foram reformados ou ampliados. Houve um aumento de 43,35% para 70% na cobertura do programa Estratégia Saúde da Família, acompanhado da criação do Médico da Família Fortaleza, com a convocação de 210 profissionais e de 18 núcleos de desenvolvimento infantil. Foi inaugurado o IJF2, com 203 novos leitos, totalizando 664 com a primeira unidade hospitalar. Foram contratados mais de 2.000 profissionais via concurso público para o IJF e outros 2.514 via seleção pública. A Prefeitura entregou em 2020 o Hospital da Criança de Fortaleza, unidade que amplia em 266% a capacidade de internamento pediátrico no município, que passou de 150 para 550 internações por mês. Também foi feito um plano de reforma dos hospitais Gonzaguinhas e Frotinhas. O Hospital da Mulher agora possui um centro ecumênico e um centro de pesquisa, estudo e aperfeiçoamento. Para além da assistência hospitalar, a Prefeitura entregou 4 policlínicas nos bairros Jockey Clube, Passaré, Janguru Sul e Bom Sucesso. Atualmente, são 6 UPAs próprias do município, que não existiam antes da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Fortaleza também possui hoje 5 novos centros de atenção psicossocial, os CAPs, sendo 2 para o atendimento álcool e drogas e 3 unidades de acolhimento. A Prefeitura passou a distribuir medicamentos nos postos de saúde, onde são disponibilizadas 84 opções da atenção primária e outras 34 da saúde mental. Há ainda 7 centrais de distribuição nos terminais de ônibus. E a gente vai conversar aqui, primeiramente, com a doutora Ana Estela Leite, que é a nova secretária de saúde do município de Fortaleza. Doutora Ana Estela, a gente vê que houve aí um avanço muito grande nos 8 anos dos 2 mandatos do ex-prefeito Roberto Cláudio. E agora, quais são as metas, o que está sendo traçado em termos de objetivos na saúde aqui da capital? Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, A gente participou agora na última gestão como secretária adjunta, então a gente fica muito feliz de ver esse resumo que vocês apresentaram, porque na realidade são investimentos em todos os pontos da atenção da rede de saúde de Fortaleza, Uma rede extremamente complexa, com 10 hospitais, Hoje nós temos 116 postos de saúde, não tínhamos nenhuma UPA, a cidade hoje conta com 12, 6 municipais. A questão de regularização de medicamentos, o investimento em recursos humanos. Faltou ainda nesse resumo aí a descentralização das bases do SAMU. A gente tem hoje 11 bases, isso aí objetiva exatamente você reduzir o tempo de resposta àquele usuário que está precisando de uma assistência de urgência e emergência, Então, o grande desafio dessa nova gestão é dar continuidade a esses avanços, sobretudo ampliar a cobertura da atenção primária. A gente tem uma cobertura ainda de 70%, então a gente tem áreas ainda descobertas da atenção primária, que é o ponto principal do município. A questão da demanda, de consultas e exames especializados, que está aí no programa do governo, nas promessas do prefeito José Sarto, a gente ainda entrega
entregar mais postos de saúde, mais 2 novas policlínicas, e estamos, mais 2 UPAs, né? E estamos aí vivendo um grande desafio de continuar o enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? Fortaleza, durante o ano de 2020, né, ela realmente enfrentou muito bem a primeira onda que nós tivemos na cidade, com a implantação de um hospital de campanha em menos de 30 dias, tá? Mas nós ainda vivemos essa pandemia e temos o desafio nesse momento do enfrentamento da pandemia, de nos prepararmos nesse ano para também o enfrentamento das arboviroses, sempre quando começa a quadra chuvosa, né? A gente tem que estar alerta e ter um plano de enfrentamento caso a gente venha a enfrentar alguma epidemia de dengue, né? Nós temos aí a dengue 2, que começou a circular ano passado no nosso município, e frente a todos esses desafios de manutenção de serviço de qualidade, de continuar a ampliação do acesso da população, enfrentando a pandemia e com o desafio também, que se Deus quiser, da resolução desse problema, que é a vacina que deve estar chegando para a gente nos próximos dias aí, ou nos próximos meses, até fevereiro. Doutora Anistela, falando aí da questão da pandemia da Covid-19, nós tivemos aí o período aí das festividades de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, e apesar do decreto governamental que proibiu a realização aí de festas, de eventos sociais, há sempre a preocupação em relação às pessoas que correram às praias, foram para municípios vizinhos, procuraram viajar durante esse período. Há exatamente uma atenção em relação a esses 15 primeiros dias de janeiro, para se saber se há algum impacto em relação ao aumento de casos. Como é que vocês estão acompanhando essa situação e qual a retaguarda aí montada pela Prefeitura no setor de saúde, para caso a gente tenha algum aumento maior aí no número de casos? Isso, então, contextualizando um pouco, né, esse nosso histórico da pandemia, a gente teve um período realmente de muito sofrimento entre abril e maio, né? A partir de julho, nós entramos numa fase de estabilidade, né? No qual a gente tinha uma demanda diária nos postos de saúde, né? De quadros de síndrome viral se mantendo por dia em torno de 200, 250 pacientes sintomáticos, tá? E hoje nós dobramos esse número na atenção primária de pacientes que buscam os postos de saúde com quadro respiratório, com síndrome gripal. Hoje a gente está atendendo por dia em torno de 400. Vale lembrar que no pico, abril e maio, nós chegamos a ter mais de 2.000 atendimentos por dia nos postos de saúde de pacientes suspeitos, né? Nesse segundo momento de aumento de casos, a gente tem sempre monitorado, né? Fortaleza monitora não só com relação ao aspecto epidemiológico, de casos, quantidade de óbitos, a positividade dos exames, os pacientes que têm sintomas gripais que fazem os exames, ou os contactantes, e que os exames são positivos. A gente monitora também diariamente, isso é um monitoramento diário, a quantidade de pacientes que procuram os postos de saúde, que têm sintomas, que procuram as nossas UPAs, né, que demandam internação, né? Então, a gente acompanha isso todo dia. A gente tem, apesar de ter tido um aumento de casos a partir do início de outubro, né, esse aumento não se refletiu em um aumento de demanda de internação, principalmente porque a população acometida, mais de 50% é uma população de jovens, né? Agora, quando esses jovens começarem a levar a doença, a transmitir para os mais velhos, para os idosos, aí sim, a gente começa a ter uma maior demanda, poderemos ter uma maior demanda de internação, e tivemos também, né, já agora, em dezembro, um pequeno aumento dos óbitos. A gente tinha vinha mantendo em torno de uma média móvel de 1 óbito por dia, né, na média da semana, e já agora, final de novembro, dezembro, nós chegamos a ter até 5 óbitos por dia, né? Lembrando que nós tivemos, lá em abril e maio, né, mais de 90 óbitos dia. Ok, doutor.
A sua pergunta, como é que nós estamos preparando? Além desse monitoramento, que é diário, estamos alerta, e a gente tem na rede municipal, né? Hoje, 40 leitos funcionando para pacientes Covid no Hospital da Mulher, né, que foi um dos hospitais referência, né, são leitos de enfermaria. Né, ontem nós tínhamos 19 pacientes internados no Hospital da Mulher com Covid e temos mais 40 leitos no IJF, 30 de UTI e 10 de enfermaria. A gente pode sim, em aumento de casos, ampliar essa quantidade de leitos, tanto no Hospital da Mulher como no IJF. Além da retaguarda que o Estado tem nos dado, né? Também, caso haja necessidade de demanda por leitos de internação. Ok, doutora Anistela, vou pedir aqui um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui sobre o futuro aqui da saúde aqui em Fortaleza, conversando com a doutora Anistela e também com a secretária de Educação, a Dalila Saldanha. Vou ao intervalo e volto em instantes. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando com a secretária de Educação, Dalila Saldanha, e também com a secretária de Saúde, a doutora Ana Estela Leite. Vamos conferir agora um balanço do que foi feito no setor de educação aqui em Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza conquistou expressivos avanços na educação municipal ao longo dos últimos 8 anos. Diversos indicadores vêm garantindo ao ensino público da capital um patamar referencial no Brasil, transformando a realidade de 231 mil alunos. Conforme o Sistema de Gerenciamento Educacional, 49,4% das matrículas escolares já são ofertadas em tempo integral. 27 escolas desse modelo de ensino foram construídas e 12 estão em obras. O sistema de busca ativa, ferramenta de acompanhamento diário da frequência dos alunos, vem atuando para erradicar a evasão escolar. Entre os anos de 2008 e 2018, houve uma redução de 93,8% do abandono no ensino fundamental. Em 2019, o índice de evasão registrado foi de apenas 0,4%. Ao longo da gestão do prefeito Roberto Cláudio, foram construídos 39 centros de educação infantil. De 2012 a 2020, as matrículas destinadas à educação infantil totalizaram um aumento superior a 108% nas creches municipais. Já a expansão no número de vagas na pré-escola atingiu 48,40%. Fortaleza oferta hoje 52.494 vagas distribuídas em 163 SEIs, 98 creches parceiras e 161 escolas municipais com turmas de pré-escola. A gente conversa então aqui com a secretária de Educação do município, a Dalila Saldanha. Secretária, como a gente viu aí nesse balanço, houve um aumento, né, da estrutura da rede de ensino municipal e principalmente também na questão da escola de tempo integral. Agora, para esses próximos 4 anos aí com a gestão do prefeito José Sarto, o que está sendo projetado? Onde é que se deve avançar mais? Agradecer o espaço para a gente estar aqui conversando sobre os avanços e os desafios da educação. Na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, o grande desafio era a alfabetização das crianças. Era garantir o direito primeiro, né, do cidadão, que é de ler e escrever. Como a gente viu aqui no balanço, nós evoluímos esse processo de alfabetização. Ao longo dos 8 anos, ele já chega no Fundamental 1, e isso também refletiu nos indicadores nacionais do IDEB. A gente ampliou, a escola também de tempo integral foi também criada na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e também o esforço de ampliar a jornada escolar, onde a gente já tem quase 50% dos estudantes no contraturno, totalizando, né, a maior cobertura percentual de matrículas do país em tempo integral, e expandimos especialmente a rede escolar na educação infantil. Então, tudo isso é o suporte, a estrutura para que a gente garanta, né, o direito de acesso, de permanência e de sucesso das crianças e jovens na escola. Os desafios para os próximos 4 anos é continuar evoluindo. Fortaleza tinha índices muito baixos, né, em 2012,
especialmente na alfabetização das crianças, e a gente atingiu, como apresentamos, patamares de resultados históricos, né, em todos os índices da educação, mas a gente ainda tem uma parcela aí de dívida grande, né, no aspecto de garantia de direitos. Então, a gente precisa continuar evoluindo. Nós atingimos 94,4% das crianças alfabetizadas na idade certa, garantindo que todas as escolas ofertem, né, essa condição. 100% das nossas 211 escolas já alfabetizam, né, a grande maioria das crianças até os 7 anos de idade, mas nós precisamos garantir 100%. E a gente precisa também evoluir tanto no Fundamental 1 quanto no português. No Fundamental 1 a gente atingiu IDEB já maior que 6, é um dos melhores do país, dentre as capitais, mas a gente precisa avançar porque isso ainda representa ainda uma desigualdade educacional muito grande dentro do aspecto, né, de desenvolvimento das nossas crianças, do desenvolvimento cognitivo, né, e todos os outros aspectos em relação às competências e habilidades que são necessárias para que as crianças avancem em cada série. Então, o grande desafio é continuar crescendo, evoluindo na busca de que todas as crianças, né, assim como prevê a nossa LDB, tenham acesso, permanência e sucesso nas nossas unidades de ensino. A pandemia trouxe desafios ainda maiores, né? Então, neste ano especialmente, o grande desafio é reabrir as escolas. A gente tem desenvolvido um plano em conjunto com a saúde desde o primeiro semestre, do segundo semestre, aliás, de 2020, onde hoje todas as escolas já passaram por adequações físicas, né, estruturais, onde os protocolos sanitários da OMS e também do governo do estado e outras questões mais voltadas para a educação infantil e para o ensino fundamental, que a gente definiu juntamente com a SMS, e a gente hoje já tem uma estrutura possível, né, de retomada das aulas quando autorizado, quando dialogado, né, com a categoria. A prefeitura também já adquiriu, fez licitação e contratação de todos os insumos necessários à reabertura, né, das escolas com responsabilidade, com segurança, e que também a gente tem um processo de diálogo com o sindicato, com a categoria e com os especialistas em saúde, e isso é o nosso maior desafio agora neste ano, né, porque a gente teve uma geração de 2020, em todas as etapas, que teve deficiências, né, teve ausências, né, de desenvolvimento em muitos dos aspectos que são necessários e que só é possível, dado a etapa, né, de ensino que nós ofertamos, educação infantil e ensino fundamental, a necessidade de interação, a necessidade de convivência, né, e também a garantia da segurança alimentar, também do convívio, né, dos profissionais que são especialistas, né, com as crianças para garantir esse desenvolvimento necessário para que as crianças e jovens, né, continuem evoluindo no seu processo de aprendizagem. Ontem, o prefeito José Sarto, na sua primeira agenda oficial, depois que tomou posse, ele visitou 2 escolas aqui da capital. Que medidas já foram tomadas para que as escolas possam estar dotadas de condições a receber os alunos, caso venha a ser autorizada a volta das aulas presenciais? Isso. Do ponto de vista estrutural, nós melhoramos a aeração das escolas, abrindo janelas, abrindo espaços, né, de circulação do ar. A gente também instalou lavatórios, que é um aspecto também importante do protocolo, que é a higienização das mãos. A gente também adquiriu totens para disponibilizar álcool em gel em todas as áreas, né, da escola. Nós também temos área de desinfecção de calçados, que fica logo na entrada das escolas. Nós também temos o protocolo de distanciamento, que é a redução do número de estudantes na sala de aula. Também a aferição de temperatura com a aquisição dos termômetros. Nós também adquirimos máquinas para fazer a desinfecção dos ambientes a cada troca, né, de turno nas escolas. E também um processo importante de formação, onde a gente construiu uma cartilha junto com a SMS, para que a gente também possa
contribuir, né, com a Secretaria de Saúde no processo educacional, né, para que os estudantes cumpram, né, e os profissionais os protocolos. Além disso, a aquisição de todos os EPIs necessários para profissionais, né, de acordo com as funções que eles exercem na escola, também tudo isso também está sendo providenciado. E ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio, ele anunciou a aquisição de um pacote de dados, né, que são chips com 20 gigas, né, de memória, para que a gente possa fortalecer o ensino remoto, porque mesmo que a gente retorne, ainda será necessário continuar com o ensino remoto, né? Então, esse processo está em fase de licitação, também com tablets para os estudantes do 9º ano e da última etapa da EJA do ensino fundamental, também para auxiliar e fortalecer ainda mais o ensino remoto, enquanto, né, a gente não consegue voltar na sua totalidade para a escola. Isso é importante porque a gente tem um objetivo principal de manter o vínculo, né, da família e dos estudantes com a educação, né, com a rede educacional. Esses equipamentos viriam exatamente para suprir a deficiência de muitos alunos que não tinham acesso, né, não conseguiam ter acesso às aulas remotas exatamente por não ter um celular, não ter acesso à internet, né? Exato. A exclusão digital ela já é um problema do país e na educação foi mais evidenciado ainda, né, com a pandemia, com a necessidade da gente desenvolver o ensino remoto ou até mesmo com interação real, não é? E isso foi um elemento assim que a gente percebeu ao longo do ano. A gente ficou de março até dezembro, né, no ensino remoto, e isso tanto é visível dentre os profissionais como também dentre as famílias, né, dentre os nossos estudantes. E o governo Roberto Cláudio agora, né, o governo Sarto, mantém essa iniciativa e a gente pretende, né, iniciar o ano letivo já com esse material distribuído com os estudantes. E um outro aspecto também importante, que também será mantido com o prefeito Sarto, é a distribuição do kit de alimentos com as famílias. A gente também já está providenciando, né, o mesmo programa que foi implementado em 2020, agora também para 2021, enquanto for necessário, né, manter o ensino remoto. Ok, secretária Dalila, eu vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com notícias de Fortaleza, conversando aqui sobre as ações que estarão sendo desenvolvidas na área da educação e também da saúde aqui na capital. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua conversando com a secretária de Educação do município, Dalila Saldanha, e também com a secretária de Saúde de Fortaleza, a doutora Ana Estela Leite. Doutora Ana Estela, continuando falando aí sobre a questão da Covid-19, da pandemia, no primeiro semestre, ou melhor, no segundo, acho que foi, não sei se ainda pegou no primeiro semestre, nós tivemos aqui em Fortaleza a montagem do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas, que deu um suporte de atendimento às vítimas, aos pacientes com a Covid-19. No segundo semestre, quando houve um arrefecimento dos casos, o Hospital de Campanha ele foi desmontado. Como é que está a estrutura hoje de atendimento para os pacientes com o coronavírus aqui na capital, diante aí da ausência de não termos mais o Hospital de Campanha? Isso. É como eu disse, né, nesse segundo momento que nós estamos vivendo, a demanda de internação ela é pequena, felizmente, né? Nós chegamos a ter, em abril, maio, uma demanda diária que dava em torno de 130 pacientes por dia, né? Hoje a gente tem uma média de 6, 7 a 10 pacientes por dia com demanda de internação, né? Que os leitos que a gente tem hoje, né, eles são suficientes. Nós disponibilizamos hoje, como eu disse, 40 leitos de enfermaria no Hospital da Mulher, 40 leitos no IJF, sendo 30 de UTI e 10 de enfermaria. Além disso, o governo do estado também aqui na capital, né, ele tem disponibilizado também leitos para os pacientes com Covid. Com esses 40 leitos que nós estamos
disponibilizando no Hospital da Mulher. Ontem a gente tinha mais ou menos, um pouco menos de 50% de ocupação. Então, nós temos aí realmente ainda uma folga, né? E se for preciso, nós ampliaremos esses leitos. No próprio Hospital da Mulher, na época de abril, maio, nós chegamos a oferecer à população, a disponibilizar 70 leitos de enfermaria exclusivos para a Covid e 10 leitos de UTI, né? E o IJF, à época, chegou até 150 leitos, né? Tendo 100 de UTI e 50 de enfermaria, né? Isso além, lógico, do hospital de campanha, foi uma demanda realmente completamente diferente, enorme, né? O hospital de campanha, as obras dele foram iniciadas no dia 24 de março, dia 18 de abril a gente estava entregando o primeiro bloco, chegamos a ter 224 leitos em pleno funcionamento, cada bloco que a gente entregava, a gente lotava esse bloco imediatamente, né? Então, felizmente, hoje nós vivemos uma realidade que, apesar do aumento de casos, né, a gente não tem um aumento equivalente de demanda de internação, né? Houve um ganho muito grande no ano passado em relação também à compra de equipamentos, né? Todos os equipamentos que foram adquiridos para suprir o Hospital de Campanha do PV acabaram sendo aproveitados em outras unidades hospitalares da capital, né? Isso. Com isso, nós tivemos uma renovação do parque tecnológico dos nossos hospitais, assim, fantástica, né? Foi, assim, um legado, né, digamos, né, dos investimentos feitos na pandemia. E que nós também só tivemos, assim, não tivemos muita dificuldade no enfrentamento da pandemia, porque todos os nossos hospitais, né, eles passavam por franca ampliação. E a gente tinha aquisições já iniciadas para contemplar essas ampliações dos hospitais, né? E com isso a gente pôde enfrentar, pelo menos logo no início, a pandemia com o que a gente já tinha adquirido para essas ampliações. Secretária Dalila, a pandemia acabou também trazendo alguns ganhos no setor de educação, muito aprendizado, principalmente porque no ano passado o ensino teve que ser de forma remota, teve que ser virtual, e houve um aprendizado muito grande por parte dos professores em saber lidar com essa ferramenta de poder passar conhecimento, de fazer as aulas através dos telefones celulares. E isso acabou representando também um aumento de conhecimento, um ganho para os professores nesse contato com os alunos e também com as suas famílias, né? Isso, os nossos professores tiveram que se reinventar. Eles se depararam, né, de não ter mais aquele dia a dia presencial a buscar alternativas utilizando a tecnologia, né? E a gestão escolar também houve necessidade de organizar todo o seu processo de planejamento, de acompanhamento, né, do trabalho pedagógico. No âmbito da Secretaria Municipal, a gente organizou um portal, né, onde a gente disponibilizou várias ferramentas para os professores. A gente também garantiu a formação no modo virtual ao longo dos professores e dos gestores, especialmente coordenadores pedagógicos, ao longo do processo, né, do ensino remoto. Mas o foco nos professores foi assim, muito importante, né? Eles conseguiram, muitos deles montaram estúdios dentro de casa, e a gente tem um processo hoje, né, de aproximação com as famílias, mesmo virtual, no aspecto do acompanhamento pedagógico, muito diferente, de forma positiva, né, do que a gente tinha antes. Hoje, todos os professores e todos os gestores têm um grupo, né, de WhatsApp com as famílias, onde mantém contato muito mais de uma vez por dia, né? Então, tudo isso foi um processo que a gente precisou reorganizar, redesenhar, reinventar, não é? Dentro de uma estrutura que a gente vinha, de certa forma, já ali acomodada, não é? Dentro de um espaço físico, né? E esse espaço físico passou a ser as residências de cada um, não é? Então, foi um desafio, está sendo, né, um desafio, mas a gente vem vencendo graças a um time integrado que tem um compromisso assim, grandioso, né, com a educação das nossas crianças, com a transformação, né, da nossa sociedade pela educação. E a gente manteve ao longo desses 9 meses
de ensino remoto, uma média, né, de interação com os estudantes da ordem de 98%, né? E um processo que tem sido importante na redução do abandono, que é o monitoramento diário, né, das interações. Antes era da frequência, né, presencial, agora é das interações, onde a gente também identifica os possíveis abandonos e tem estratégias, né, junto ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, de apoiar essa família, né, na perspectiva de oferecer as atividades remotas que a gente vinha desenvolvendo. Então, a gente tem um percentual de famílias que não conseguiu manter essa interação por algum mecanismo, né, de tecnologia, mas a gente busca atender com um portfólio, né, de atividades que também foi elaborado, né, pelos professores, pelas nossas equipes pedagógicas, para que a gente pudesse manter, né, esse apoio, esse vínculo com os nossos estudantes e não perder, não é, esse estudante no ano, né, de 2020. O ano letivo de 2020 foi completado no mês de dezembro. Vocês têm um balanço positivo em relação a esse ensino remoto junto aos 231 mil alunos da rede pública municipal? E toda a legislação educacional em nível de país, ela foi adequada para a autorização, né, do ensino remoto, e a gente conseguiu, desde o dia que foi decretado, né, a suspensão, né, das atividades presenciais, em março, a gente conseguiu dar continuidade com uma grande adesão, né, dos professores, 100% de adesão. Esse plano foi construído, o plano de ensino remoto foi construído juntamente com a categoria dos professores e com os gestores também, não é? A gente tem um colegiado de gestores que atua diretamente na tomada de decisões e de planejamento, né, da nossa política, e nós conseguimos manter, né, como eu falei, um principal objetivo do nosso plano era o fortalecimento de vínculos, né, continuar mantendo o vínculo com as famílias. Isso aconteceu no âmbito da segurança alimentar e também no âmbito das atividades pedagógicas. É óbvio que a gente tem discutido, né, inclusive em nível do Estado, né, com a SEDUC, com a Secretaria de Educação do Estado e com a Undime, que é a União dos Secretários Municipais, um plano pedagógico, né, que a gente tem chamado, a gente propôs, né, no âmbito desse fórum, um currículo onde a gente está chamando de conteúdos prioritários, né, um currículo prioritário para que a gente possa trabalhar ao longo de 2021, quando for autorizado o retorno presencial das aulas, para que a gente possa recuperar ao máximo os conteúdos, né, que são prioritários para avançar em cada série. Mas em termos de fortalecimento de vínculo, que a criança não estivesse, né, fora desse convívio educacional, é um balanço muito positivo, porque a gente conseguiu, como eu falei, né, manter uma média de 98% de interação. E agora, no mês, desde o último dia 28 de dezembro, e se estende até o dia 24 de janeiro, nós montamos um plano de recuperação e de reforço escolar, onde a gente tem um número de professores e de apoiadores também, articuladores de aprendizagem, que estão atuando nesse momento para dar mais oportunidades aos nossos estudantes e reduzir, não é, essa perda, né, que a gente sabe que foi grande, né, ao longo do ano em termos de aprendizagem. Ok, secretária, vou a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui com notícias de Fortaleza, conversando mais sobre as ações na área de saúde e educação aqui na capital. Eu volto em instantes. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua conversando com a secretária de Educação da Lira Saldanha e também com a secretária de Saúde, a doutora Ana Estela Leite. Doutora Ana Estela, nós tivemos aqui em Fortaleza, aí na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, um crescimento muito grande no atendimento primário, aí, com um aumento no número de postos de saúde aqui na capital e também a melhoria no atendimento secundário com a chegada de novas policlínicas. O que é que representa hoje para a melhoria no atendimento de saúde aqui em Fortaleza em relação ao aumento no número de postos, como também das policlínicas aqui na capital? O aumento de número de postos, né, ele representou
um aumento da cobertura da atenção primária, né? Um maior número de usuários da população vinculada a uma equipe de saúde, da estratégia de saúde da família, né? Então, esse modelo que a gente tem de saúde da família, de uma equipe que assiste uma população, cada equipe ela deve ter em torno de 4.500 pessoas que aquela equipe é responsável. Equipe formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, temos também a equipe de saúde bucal. Então, quando você aumenta essa quantidade de postos, você aumenta a quantidade de equipes e você aumenta essa cobertura da atenção primária. O posto de saúde, ele é a entrada do usuário, a porta de entrada do usuário no serviço de saúde, e a partir do momento que você amplia acesso à população, você também gera novas demandas. Demandas por medicamento, demandas por exames, por consultas especializadas. Essa questão dos medicamentos foi resolvida logo no início da segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio, como vocês mostraram no resumo. Né, a gente criou aí as centrais de distribuição de medicamentos e as 4 policlínicas, elas ofertam por mês, em média, de 10.000 consultas e exames especializados. Então, nós tínhamos aí uma demanda reprimida muito grande, a ampliação do acesso, como eu disse, ela leva a novas demandas, né? E essas policlínicas vêm com esse objetivo, né, de suprir essa necessidade também de consultas e exames especializados, né? Primeira policlínica foi entregue na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, a segunda no final do ano de 2019 e as outras 2 últimas policlínicas agora no segundo semestre de 2020. Então, eu acho que essas 4 policlínicas funcionando, em pleno funcionamento, e ainda está na programação do prefeito José Sarto, mais 2 novas policlínicas, a gente vai conseguir evoluir, né, para que a gente consiga estar agendando, né, em tempo real, no menor tempo possível, né, as necessidades da população por consulta e exame especializado. Pois é, exatamente pegando o ponto aí desse aumento do número de postos e também das 4 policlínicas, podemos dizer que hoje já há uma melhor distribuição, vamos dizer, levando em conta todo o território da capital, no sentido de garantir que todos tenham acesso tanto ao atendimento primário, a um atendimento secundário? Isso, né? Houve uma ampliação enorme desse acesso, né? A ideia é que a gente continue avançando nessa ampliação, né? Que a gente chegue com 18 postos aí a uma cobertura de 80% da população, partindo do princípio que Fortaleza também tem uma cobertura de saúde suplementar, né? A gente conseguiria atender a população que é exclusivamente dependente do Sistema Único de Saúde, né? Então, com essa ampliação prevista no plano de governo do prefeito José Sarto, a gente ampliar ainda mais o acesso da nossa população e garantir os exames e as consultas especializadas que são consequência dessa ampliação desse acesso. Secretária, e qual a avaliação que a senhora faz hoje em relação à questão da distribuição dos medicamentos? Foi um esforço muito grande na gestão passada de garantir uma regularização da entrega desses remédios nos postos de saúde e também a criação daquelas centrais de entrega de medicamentos também nos terminais de ônibus da cidade. Hoje se chegou realmente a uma melhor estratégia para garantir que não falte o acesso ao remédio por parte de quem procura o atendimento na rede pública de saúde municipal? Essa questão da regularização dos medicamentos, né, na atenção primária, na saúde mental, né, com a criação das centrais de medicamentos dos terminais, inclusive foi avaliada pela Escola de Harvard como um caso de sucesso, né, na gestão. Foi um estudo que foi feito primeiro da real necessidade da nossa população, o que a gente precisaria adquirir, a garantia dos estoques a nível central para que a gente e, sobretudo, a logística desse abastecimento, né? Você imagine que cada posto de saúde, 116 postos, eles têm uma farmácia, né? Que cada posto desse tem uma população diferente. E o cenário epidemiológico, a demanda dessa população também muda de um posto para outro. Então, você ter um controle, isso é um monitoramento que nós continuamos diariamente, desse controle do abastecimento no posto, do abastecimento central e de quando se precisa iniciar um processo de aquisição de determinado item de medicamento. E as centrais, elas vêm como seguro
né, um seguro para a população, de que não havendo, por acaso, chega a faltar no posto, a central de medicamento nos terminais, né, que ela é gerida por uma organização social, outro processo diferente de aquisição de medicamentos, né, como eu disse, é um backup, é um seguro para a população, de que não falte nenhum dos 84 itens que a gente entendeu e classificou como prioritário para a demanda para o cenário de saúde da população. Secretária Dalila, em relação à questão do acesso à rede pública de educação aqui em Fortaleza, com o aumento também no número de escolas, principalmente nas escolas de tempo integral, que também cresceu, vamos dizer, a quantidade de alunos que tiveram acesso esse sistema de educação, hoje está bem atendido, o território aí de todas as regionais de Fortaleza está melhor distribuído. A gente sabe que houve um esforço por parte da Prefeitura de colocar exatamente escola de tempo integral em áreas de maior vulnerabilidade social. Houve realmente já hoje uma melhor distribuição das escolas no território da capital? Rogério, nós temos hoje 580 equipamentos em funcionamento. Esse número em 2012 era pouco mais de 448. Esse acréscimo foi muito concentrado na educação infantil, que é onde, obviamente, existia, né, uma necessidade maior de atendimento da demanda pela população, né? É importante destacar a criação das unidades de tempo integral, que foram adequadas e construídas. Hoje funcionam 27 escolas de tempo integral, tendo mais 12 em construções e em construção e uma para iniciar, serão 40, né? Creio que até o final do próximo ano serão 40 unidades de tempo integral. A gente também tem escolas em construção nos conjuntos habitacionais, é uma política que foi vitoriosa, né, da gestão que termina agora, do prefeito Roberto Cláudio. São 8 unidades que também estão distribuídas nos grandes conjuntos habitacionais ali da Regional 4 e Regional 6. E isso, hoje, a nossa cobertura, ela é praticamente em todas as comunidades, não é bairro, né? É nas comunidades. Acho que a gente tem 121 bairros, né? Nós temos 580 unidades, né, distribuídas em todas as áreas da cidade. Um critério muito importante definido em 2013 foi que essas unidades novas a serem construídas, na verdade, no balanço que foi apresentado, tem 39 centros de educação infantil, mas já são 40. A gente entregou um quase na virada aí do ano. Então, todos eles foram construídos onde existia demanda, onde era maior a demanda. Nós temos um cadastro onde as famílias registram seu desejo de matricular as crianças no infantil, na educação infantil, na etapa creche de 1 a 3 anos. Então, esses 40 centros, eles foram construídos, e os outros 33 que estão em processo também de execução, todos eles foram definidos áreas pela demanda e também pela vulnerabilidade em termos de IDH e também de outros estudos como a violência, né? Então, assim, a gente tem uma política, né, educacional e também uma política pública, né, da prefeitura. Isso é também muito percebido nas políticas de saúde, nas políticas de ação social para as áreas mais vulneráveis da cidade. Essa redução de desigualdades, ela é um aspecto, é um princípio muito forte do nosso projeto, né, do nosso projeto de transformação, né, da cidade. Então, todos os equipamentos abertos, novos, né, eles tiveram esse critério. E é importante destacar, Rogério, que até 2012, Fortaleza vinha num declínio de matrícula. E toda a estruturação da política educacional e o resgate, né, da credibilidade, né, da comunidade escolar no equipamento público de educação, a gente conseguiu retomar, né, houve um crescimento de mais de 48 mil matrículas nos últimos 8 anos, né? E é importante também destacar que Fortaleza tinha uma sequência, um histórico de greves, né, onde desregularizava o calendário escolar. Em 2012, eram mais de 300 dias letivos não cumpridos, né? Então, isso era uma crise assim, grave, né, de atendimento de um serviço que é essencial, que é muito importante, né, para a população. E ao longo desses 8 anos, a gente também conseguiu desenvolver uma política de valorização
salarial e também de valorização dos profissionais no aspecto também da formação continuada, na oferta de mestrados e doutorados por programas próprios. E o prefeito Sarto também já elegeu essa política como um aspecto também, um princípio importante da sua gestão, que aí a gente consegue ter profissionais, além de bem capacitados, bem formados, também mais valorizados e reconhecidos, né, pelo seu exercício. E isso tem sido muito importante para que a gente tenha atingido, né, os patamares de evolução que a gente vem conquistando. Secretária, em relação às novas escolas, não só as de tempo integral, mas as escolas regulares, a gente observa que a prefeitura montou um padrão, vamos dizer assim, estrutura do prédio, né, com quadras, com áreas de lazer, com biblioteca, com sala de informática. Esses novos prédios, essa nova estrutura, ela tem proporcionado com que o aluno ele tenha, inclusive, mais interesse em ir à escola, os professores tenham uma condição melhor de dar a sua aula e, consequentemente, o aprendizado seja bem maior por parte dos alunos, né? Isso, a infraestrutura física das escolas e também a condição, né, da autonomia administrativa e financeira para as nossas unidades de ensino tem sido também um princípio importante que a gente também busca, né, nesses próximos 4 anos, evoluir ainda mais. Nós temos um programa permanente de manutenção preventiva e corretiva dos nossos prédios, mas em função de um parque escolar antigo, né, muitas vezes instalado em estruturas que não eram prédios escolares, nós lançamos uma concepção partindo da política educacional, que é de requalificação dos prédios existentes. A gente constrói prédios modernos, né, com ambientes adequados à nossa política, inclusive com validação, né, pelo MEC desses programas, desses projetos e dos programas arquitetônicos, né, que vêm sendo construídos, mas a gente também tem essa preocupação de melhorar a infraestrutura física das escolas já existentes. Nós iniciamos em 2017 na elaboração de projetos, na concepção, e já entregamos 28 escolas totalmente requalificadas. Temos outras 30 em andamento e mais 70 em projeto para iniciar até março desse ano, para que a gente possa, até o final de 2021, completar as 200 escolas anunciadas nesse programa de requalificação, inclusive acompanhado pelo Ministério Público. E isso só está sendo possível porque a gente fez uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura, onde a gente tem lá uma equipe totalmente voltada para conversar com a comunidade escolar, perceber a necessidade de cada prédio, porque como a gente não tem uma estrutura padrão, né, nos diversos equipamentos, mas a gente tem uma concepção onde a gente dispõe, né, de salas de aula com padrão de ventilação, de luminosidade natural, espaço de convivência. A sala dos professores também tem uma ambiência importante, onde ele possa ter o seu momento de descanso vocal garantido, né, com uma copa, com área para estudo também, que são as nossas salas de planejamento, que onde é possível e tem espaço, a gente também disponibiliza. A cozinha também, que precisa de espaços também garantidos pela parte da vigilância sanitária. A parte também de banheiros, as condições sanitárias também é um foco importante. E a questão da acessibilidade, que é uma necessidade também real, e garantir também a segurança das estruturas físicas, né? Principalmente essa parte de coberta e da parte estrutural de fundações e pilares, né? Então é um programa que a gente vem tendo muita aceitação pela comunidade, porque é concebido junto com elas, e os profissionais, arquitetos e engenheiros têm tido assim, uma sensibilidade muito grande em dotar a escola com essa humanização. Ok, secretária, vou pedir mais um intervalo e volto já já falando mais aqui de saúde e educação aqui no Notícias de Fortaleza. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol, e a gente continua conversando com a secretária de Educação do município, Dalila Saldanha, e com a secretária de Saúde de Fortaleza, a doutora Ana Estela Leite. Doutora Ana Estela, em relação ao atendimento terciário, tivemos aí a construção do Instituto José Frota II, né, o IJF2,
que veio para dar ainda mais uma ampliação nesse atendimento de urgência e emergência que já era prestado pelo IJF-1, dando um certo, digamos assim, uma amenizada, porque como Fortaleza, ali o IJF, atende não só pacientes da capital, como também da região metropolitana e até de alguns municípios do interior, esse prédio do IJF-2 veio dar aí uma certa tranquilidade, podemos dizer assim, em relação a esse tipo de atendimento aqui na capital, né? Isso. O IJF hoje ele é referência estadual, né? 50% praticamente dos pacientes internados são de outros municípios, tá? Então, embora a maior demanda da emergência, os atendimentos de emergência, seja da capital, mas as internações, né, quase metade vem dos municípios do interior. Tem um hospital que, com a ampliação, ele praticamente duplicou a sua capacidade de realização de cirurgias, né? E é um hospital de altíssima complexidade, referência em trauma, referência em grandes queimados. A senhora falou também sobre a questão do investimento também no atendimento feito pelo SAMU, né? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui na capital, que é de fundamental importância exatamente para fazer esse socorro em muitos casos, em acidentes que ocorrem na via pública e que precisa realmente desse atendimento, né? Isso, em 2012 o SAMU ele tinha praticamente 2 pontos de apoio, né, onde ficavam os profissionais para atender os chamados de toda a cidade, né? Então, foi estruturada uma rede de bases do SAMU. Hoje nós temos 11 bases já entregues ao SAMU. Ainda faltam 3 bases serem entregues. Agora, nesse primeiro trimestre, provavelmente, em breve, nós estaremos completando as 14 bases descentralizadas. Com isso, o que é que você busca? Estar mais próximo dos locais de chamado para que você tenha um menor tempo naquele atendimento, que muitas vezes é fundamental, né, para você salvar a vida daquela pessoa. No infarto, no AVC, o tempo ele é preciosíssimo, né? Além disso, a renovação da frota, 100% da frota renovada, né? A gente tinha muito problema também com as ambulâncias que quebravam, né? Uma questão extremamente precária. Frota renovada e equipamentos também disponíveis nessas ambulâncias, além de qualificação e educação permanente de toda a equipe. Secretária, a senhora, no ano passado, nos últimos 4 anos, aí, esteve participando já da gestão municipal na área da saúde como secretária adjunta. Agora está assumindo a titularidade. Quais são aí os primeiros desafios em relação a esse primeiro semestre de 2021? Esse primeiro semestre de 2021 é continuar o enfrentamento da pandemia, né, estando preparado para, caso haja também alguma epidemia e aumento dos casos de arboviroses, né, com o desafio, né, que esperado por todos, da gente executar e realizar a vacinação da nossa população de risco para a Covid-19. Né? Secretária Dalili, em relação à educação, já foi concluído aí o processo de matrícula dos alunos aí para 2021. Os veteranos são matriculados de forma automática. Já tivemos aí o período da matrícula dos novatos. E agora? Esperar aí como é que vai ficar o protocolo em relação às normas sanitárias da Covid-19 para se saber se teremos retorno ou não das aulas presenciais? Do ponto de vista de recepção, né, dos pedidos pela comunidade escolar, a gente já concluiu. Concluiu em termos de campanha, né, mas continua aberta às escolas, né, para recepcionar todos os pedidos de matrícula. A gente continua ainda num processo de acomodação, porque a gente, às vezes, onde a família procura, nós não temos a vaga disponível, então a gente ainda continua nesse processo. Nós ainda temos ainda um pedido aí da ordem de 5.000 matrículas para dar retorno, né, às famílias, mas a gente tem as vagas. O que a gente está fazendo é esse processo de adequação aonde a família pediu e aonde nós temos a vaga. A gente tem um número de centros de educação infantil para ser entregues agora nesse primeiro semestre. A nossa expectativa é de entregar 10 e uma escola de tempo integral, então a gente também tem um processo aí de abertura, né, desses novos equipamentos que geram mais vagas também, né, para
para a população e a gente atende essas expectativas, especialmente na etapa creche, que temos um registro único, onde é muito, muito procurado, né, pela população. E o principal desafio, né, desse primeiro semestre é justamente que o processo de imunização, né, chegue para que a gente possa, dialogando com a comunidade escolar e com as adequações já feitas, né, já realizadas nas unidades de ensino, a gente conseguir a retomada presencial, né, das aulas. Então, é o maior desafio desse nosso primeiro ano, né, mas fazendo aí uma divisão do ano, né, desses primeiros 100 dias, né, ou o primeiro semestre do ano, né, iniciar as aulas, seja remoto ou seja no modelo híbrido, né, e conseguir garantir ao máximo, né, o acesso da população que nos procura o atendimento educacional. Há obras de construção de novas escolas ou de requalificação que estão pendentes ainda em relação a 2020? Sim, nós temos a pandemia, né, causou aí um desajuste, digamos assim, no nosso cronograma de entregas, porque houve momentos do lockdown que realmente precisou paralisar, e depois teve também o ajuste, né, do setor de construção civil, ainda está sendo feito, na verdade, na falta de alguns insumos, né, e a gente tem um conjunto de obras bem significativa em andamento. Nós temos 33 centros de educação infantil na sua totalidade, ainda para ser entregues, né, garantidos com financiamento do governo federal e também de recursos próprios da prefeitura, para que o prefeito Sarto dê continuidade e a gente possa entregar aí nos próximos 2 anos. Nós temos também ainda 13 escolas de tempo integral, que também já estão garantidas, né, em termos de recursos e já estão também em processo de execução. 8 escolas em conjunto habitacionais, também no modelo padrão, né, das escolas de tempo integral. Temos um pacote de 50 quadras, das quais 48 já estão em execução, em processo de requalificação, e outras também construídas do zero para ser entregues, são 3, né? E temos também o pacote de requalificação de escolas, como eu falei, para que a gente possa concluir ao longo do ano de 2021, da ordem aí de mais de 100 unidades escolares, que é o programa de requalificação que foi lançado na gestão anterior. Então tem aí um investimento aí significativo na melhoria e na expansão da infraestrutura física, que é tão importante, né? Tanto para melhor atender os nossos estudantes, as famílias, mas também garantir condições de trabalho adequadas a todos os nossos profissionais. Secretária, a gente sabe que a alimentação do aluno na rede pública de ensino, ela é fundamental, porque muitas vezes, por se tratar de um filho, de pais, de uma família carente e tudo, é ali na escola que ele garante ali o acesso ao lanche, ao café da manhã, ao almoço. Durante o período da pandemia da Covid-19, como não estava havendo a aula presencial, a Secretaria ficou fornecendo uma cesta básica para garantir essa alimentação do aluno em casa. Como é que vocês estão planejando esse início de 2021? Haverá uma nova distribuição de cesta básica? Como é que vocês pretendem garantir o acesso a essa alimentação por parte dos alunos que estudam nas escolas municipais aqui de Fortaleza? Isso, a escola, né, além da sua missão principal, que é educar, ela também cumpre um papel nutricional muito importante no desenvolvimento das nossas crianças, né, no desenvolvimento integral, né, das nossas crianças. É uma preocupação grandiosa, né, também foi um dos aspectos de enfrentamento à pandemia em 2020, e o prefeito Sarto já autorizou, né, a continuidade do kit enquanto perdurar e for necessário, né, manter a questão da suspensão presencial das aulas, e a gente já está em processo de aquisição dessa nova etapa, né? E eu creio que até essa distribuição dos kits alimentares vinha sendo feito mensalmente, mensalmente, né? Nós entregamos 9 kits, né, de março, né, a dezembro, e será dado, né, continuidade, e a expectativa é que no final de janeiro para o início de fevereiro a gente já esteja entregando a primeira etapa do ano de 2021,
complementando, né, a alimentação a alimentação da família, né, dos nossos estudantes. Secretária Dalila Saldanha, doutora Ana Estela, secretária de Saúde, muito obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. Gostaria de desejar muito sucesso em mais aí esse desafio aí pelos próximos 4 anos aí na gestão do prefeito José Sarto e que a gente possa ter aí em 2021 aí um avanço, chegada dessa vacina aí da Covid-19 para que tanto no setor da educação como também no setor da saúde a gente possa ter aí muito mais tranquilidade nesse ano de 2021. Muito obrigado pela presença. Eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui com Notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre economia, né? Vamos falar aqui sobre desenvolvimento econômico aqui na capital. Vamos conversar aqui com o novo secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, aqui no Notícias de Fortaleza. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.